Boa noite a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. Essa é a nossa live do Concreto Armado em Foco. Esse é o nosso programa onde você vai aprender sobre o sistema em concreto armado. A gente vai aprender a ser um calculista em concreto armado. A live de hoje, eu quero responder uma pergunta. Eu vou dar um contexto para vocês antes. O tema exatamente é como cobrar mais que R$ 10 por metro quadrado em projetos estruturais. Eu fiz uma pesquisa de preço recente, tá? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ó. Vou achar ela aqui, eu vou mostrar para vocês. Mas vou falar já alguns valores. Preço de projeto estrutural, ele varia em função de algumas coisas, tá? Varia em função do porte da edificação. Ótimo, obrigado. Varia em função do porte dessa edificação, se é um edifício, se é um sobrado, se é um edifício comercial, se é um edifício residencial, se é uma academia, se é um supermercado. Então, varia em função do porte da edificação. Se é um edifício de 10, de 15, de 20 andares, de 30, enfim. Então, essa é uma das variáveis que define o preço do projeto estrutural. É uma variável também para definição do preço do projeto, o sistema estrutural. Então, se é uma edificação em estruturas metálicas, se é uma edificação em concreto armado, em alvenaria estrutural. Varia também em função da localidade onde você está, não necessariamente onde vai ser construído, mas onde você está localizado, questão dos seus custos. E varia em função da complexidade dessa construção, tá? Então, essas são as variáveis principais de um projeto de estruturas, tudo bem? Por exemplo, em estruturas metálicas, talvez a forma de cobrar muda um pouco, alguns clientes cobram por quilo. Eu não trabalho com estrutura metálica, então não vou me envolver aí, né? Mas eu sei que tem forma diferente de cobrar também. Em concreto armado, tem forma diferente de cobrar também. Uma das principais formas de se cobrar é esse binário entre área total construída e complexidade. É o mais comum, é o mais utilizado. Uma pesquisa que eu fiz, em torno de mais de 80% das pessoas cobram por esse bináriozinho. Não é só o metro quadrado, não é só a área total construída, mas junto com a complexidade. Algumas outras pessoas cobram de outras formas, tá? Como, por exemplo, um percentual do CUB, o custo unitário básico da construção, que é uma boa forma. Um projeto estrutural, em média, mesmo seguindo essa ideia aí do metro quadrado, Grande Cassiano, em média, ele é comercializado por cerca de 1% do valor do CUB, tá? Principalmente para residências. Tudo bem. Então, eu fiz uma pesquisa perguntando quanto que as pessoas estavam cobrando no dia a dia. Essa pesquisa foi do ano passado. Nessa pesquisa do ano passado, o valor mencionado pela maioria das pessoas foi que se cobra em torno de R$ 10, algumas regiões 14, 17 por metro quadrado. Tá? Isso foi o resultado da pesquisa. Campinas, aqui, em torno de 15, isso no início do ano passado. Tá? Esse era o valor do projeto no início do ano passado. É lógico, eu também fiz outra pergunta, uma caixinha de enquete recente, perguntando: com esse boom do custo, do aumento do custo da construção, você conseguiu cobrar mais pelos seus projetos ou você já elevou o custo do seu projeto? Porque o valor do projeto, a remuneração dos honorários, porque o custo para a gente viver aumentou bastante. O custo para você comprar um computador novo aumentou bastante, o custo do software, o custo da energia, o custo da internet, todos os custos diretos, né, digamos assim, para quem trabalha com o projeto, aumentou bastante. E quase metade disse que não, que manteve o mesmo valor de antes, tá? Muitos conseguiram fazer esse ajuste. E é um ajuste justo, né? A gente realmente está com o preço do projeto defasado há bastante tempo. Bom, eu fiz também um post há algumas semanas atrás, um mês atrás, mais ou menos, não sei se você está aqui, assistiu essa live,
eu fiz um post, era um post, a gente tratou uma final de abertura de carrinho para o Master em Alvenaria Estrutural. Eu estava mostrando uma residência térrea de 195 metros quadrados e comentei lá que um projeto daquele era mais ou menos R$ 4.000, ou seja, perto de R$ 20 por metro quadrado, que eu entendo ser um valor ok, né? Eu não estou falando que é um bom valor, é um valor ok tanto para o cliente quanto para o calculista. Bom, aí teve um comentário de algumas pessoas falando que o que eu estava falando era absurdo, que gostavam muito do conteúdo, mas que basicamente eu estava contando mentira, que é impossível cobrar R$ 20 por metro quadrado. Então, eu abri a caixinha de perguntas e perguntei para as pessoas quanto vocês estavam conseguindo cobrar a região de vocês, tá? Bom, eu diria que a grande maioria ficou realmente por volta de 17, R$ 10 por metro quadrado, alguns 25, outros 45 por metro quadrado, em média. É claro que a definição do valor do projeto ela deve ocorrer pelo valor que você entrega, né? Ou seja, a qualidade do seu projeto, o quanto de economia se entrega, economizar em projeto estrutural, principalmente, que é o que a gente fala, né? Lógico, todos os projetos, enfim, o pessoal, às vezes, quando eu falo de projeto estrutural, vem criticar porque todos são importantes. Aqui eu falo de projeto estrutural, por isso estou focando nele. É a pior economia que você pode fazer. Por exemplo, se você contrata um projeto estrutural de R$ 5 por metro quadrado, comparado com quem cobra 20, você está comparando coisas diferentes, soluções diferentes. Aquele que cobra 20 é porque ele entrega uma expertise muito maior e ele precisa comunicar e mostrar isso ao mercado. E, consequentemente, então, vou dar um exemplo, tá? Um exemplo em números. Se você vai construir uma casa de R$ 800 mil, R$ 500 mil, vamos pegar um número médio ali. Estruturas, elas custam em torno de 30% o valor, só estrutura, tá? Lembrando que, embora eu estou falando diretamente da estrutura, existem diversos outros custos de obra que são impactados pela estrutura, inclusive revestimento, enfim, tipo de laje, escoramento, então uma série de outras coisas. Nós vamos pegar em 30%, mais ou menos. Grande Jada, boa noite. R$ 500 mil, talvez aí você vai gastar uns 150, 100, 150 com estruturas. Um projeto estrutural de uma casa de R$ 500 mil, normalmente é um projeto aí. Poxa, eu não sei na região de vocês. Vou falar aqui de Campinas. Uma casa de R$ 500 mil é uma casa de pequena, de 100 metros quadrados, talvez. Uma casa de 170 metros quadrados já está custando 1 milhão. Tá, mas vamos pegar uma casa de 100 metros quadrados. Um projeto estrutural de uma casa de 100 metros quadrados, se você cobrar R$ 20 por metro quadrado, vai custar R$ 2.000, por exemplo, tá? Para ficar responsável pela segurança e por R$ 150 mil de custo de edificação. Aí você vai lá e economiza. Economiza o quê? Ou você cobra, o cliente economiza, contrata o projetista mais barato, que é o projetista de, por exemplo, R$ 10 metro quadrado. Então, esse cara, ao invés de cobrar R$ 2.000, ele vai cobrar R$ 1.000. Economizou R$ 1.000 no projeto. Mas o projeto é responsável por 20%, 30% do custo da construção, pelo menos. Então, um mau projeto, com certeza, ele vai jogar fora aí pelo menos 10, 15, 20 mil reais, muito mais do que ele economizou ali na contratação. Então, o projeto estrutural não se contrata pelo valor monetário do projeto, se contrata pelo valor que ele entrega realmente, tá? E ele precisa comunicar e o cliente entender isso. Então, não é puramente essa análise de orçamento. Mas deixa eu responder alguns pontos que me enviaram aqui. Uma coisa interessante, me perguntaram o seguinte: como é feito o cálculo do custo de um projeto? Como é feito o cálculo do custo? Vamos pensar, nós estamos falando de duas coisas diferentes. O valor da remuneração de um projeto, então, o quanto que o profissional recebe pelo seu projeto, são os seus honorários, e o quanto custa para esse profissional fazer esse projeto.
Porque é isso, né? Mesmo em serviço, é uma relação entre o quanto me custa e o quanto que eu vendo esse meu serviço. Essa diferença é a minha remuneração. E a remuneração, no caso de um trabalho intelectual, quanto projeto estrutural, ela é feita não só por aquele custo direto, né, mas por todo o tempo de estudo, de experiência para se chegar naquela expertise. Uma pergunta que eu faço para quem está acompanhando: você tem noção, alguma noção de quanto te custa fazer um projeto estrutural para você? Quanto você gasta? Então, se você cobra R$ 20 por metro quadrado, o seu custo para produzir aquilo por metro quadrado, você tem ideia de quanto é? Normalmente a gente não consegue fazer esse levantamento de uma maneira adequada. Lógico que existe, inclusive é importante no escritório, uma boa parte do nosso trabalho de escritório no dia a dia, ela vai além do que fazer projeto. Quem dera fosse só fazer projeto. Mas tem outras partes assim que tomam bastante tempo no escritório. Prospecção de cliente, relacionamento com o cliente, orçamento com o cliente, emissão de nota fiscal, contabilidade, cobrar cliente, né, para fazer esse recebimento, planejamento, custos, né, de manutenção em seu escritório, limpeza, internet funcionando, as coisas funcionando dentro do escritório. Enfim, rotina de escritório dia a dia, planejamento estratégico, pagamento de funcionário. Então, o escritório ele tem uma série de rotinas importantes. Grande Maurício, boa noite. E que, lógico, isso compõe o seu processo de projeto. Tá? Então, normalmente, nessa fase de composição de preço, a gente tem essa dificuldade por ser uma definição de um trabalho intelectual, de um curso intelectual para se chegar numa remuneração final. Uma vez me fizeram uma pergunta assim, se tiver acontecido, conta para mim, com você também. A gente ia fazer um laudo, isso era um laudo para instalação de um edifício, tá? Que ele tinha uma série de sacadas, e nessa sacada queria uma avaliação de que se podia adicionar vidro em todas as sacadas, instalar vidros para fechamento dessas sacadas. Então vamos lá, para autorizar a instalação de um vidro na sacada, que tipo de análise envolve? Primeira coisa é a gente buscar no projeto estrutural se o projeto prevê esse carregamento ou não. Isso tem que estar especificado. Por isso é importante o memorial de cálculo no projeto estrutural. E lá tem que especificar, ó, sobre essa viga, dessa sacada, foi previsto um carregamento X toneladas por metro linear, por exemplo. Se isso não está previsto no projeto estrutural, tem que fazer uma série de outras análises. Tem que fazer uma análise de se a viga suporta esse carregamento adicional, tá? Se a viga suporta, se é concreto armado, se o pilar suporta essa carga adicional, não, lembrando que não é a carga de um único pavimento, mas de todos os pavimentos, e se a fundação suporta esse carregamento adicional, tá? E muitas vezes, alguns clientes, é importante que isso seja feito de uma maneira global, porque a instalação de um vidro, se eu permito para um cliente, todos os outros têm que poder. Quanto isso impacta em quilos na fundação de uma edificação? Então, ele tem que passar por todas essas análises. Tudo bem. Aí eu vou dar um exemplo de valores. Vou abrir valores reais para vocês, que é papo reto, a gente não gosta de enrolação. Se eu não me engano, era 2 torres ou uma torre de 15 andares, eu não lembro exatamente. Vamos falar de valores. Aí ligaram aqui, querendo orçamento, tá? Eu expliquei, a gente está com um volume realmente alto, algumas coisas a gente está declinando, indicando parceiros, porque não está dando conta de atender a demanda, isso é realidade diária. E alguns trabalhos que a gente desenvolvia, hoje alguns a gente está declinando mesmo, ou indicando parceiros. E esse era um. Então eu fiz uma pergunta para ela, fora o seguinte: você já tem outros orçamentos? Tem. Aí era uma síndica, ela falou: vou te falar a verdade, porque eu estou entrando em contato, porque eu estou muito confusa. Eu tenho 2 orçamentos aqui na mão. Um orçamento para fazer essa avaliação, tá? De um mesmo edifício. Um orçamento de um profissional. Aí eu falei com ela: não conta, não fala. Não fala os preços que você tem, não vou falar quanto que eu cobraria. Aqui no escritório, a gente cobraria R$20 mil para fazer essa análise desse edifício com essas características. Tudo bem. Agora pode falar.
Poxa, aí você me confundiu. Porque eu tenho... Confundiu nada. Ela só não queria acreditar no que ela estava enxergando. Eu tenho um orçamento aqui de R$18.000 e outro de R$2.000. E são valores muito diferentes. E eu, como síndica, eu preciso contratar aquele que tem um menor valor. Na verdade, você tem que contratar aquele que sabe fazer o que está fazendo e que te dê a segurança que você precisa. Se tem um cobrando 18, outro cobrando R$2.000, e aqui a gente sabe a responsabilidade do trabalho que dá de fazer essa análise, às vezes em loco, uma reunião, às vezes de condomínio, enfim, tem uma série de coisas para fazer. Esse que está cobrando R$2.000 para fazer essa análise, ele não sabe o que está falando. Não tem noção do que está fazendo. Então, fecha com esses 18 mil. Não precisa nem fechar com a gente. Fecha com esses 18 que ele sabe o que está falando. Aí ela devolveu uma pergunta assim. Eu falei, olha, desculpa perguntar. Ela falou assim. Quanto que o engenheiro ganha por mês? Ela queria fazer uma conta seguinte. Ela queria fazer uma conta de quantas horas eu ia demorar. Tanto que na sequência ela perguntou, quanto tempo você demora para fazer uma análise dessa? Ela queria fazer uma conta de quantas horas que eu ia demorar para fazer essa análise, tá? Versus o salário de um engenheiro. Então, o que ela estava querendo dizer que os R$2.000 estava bom, porque o cara fazia isso em um dia, por exemplo, e R$2.000 por dia, no entendimento dela, era um bom valor. Aí eu expliquei para ela, olha, por exemplo, se eu puder te dar uma solução mais rápida e mais simples, com segurança, esse meu serviço tem que custar mais caro ou mais barato? Porque se eu consigo fazer mais rápido, com segurança, é porque houve uma grande jornada para chegar até aqui. Me lembrou, inclusive, uma história de um... Eu estava lendo hoje, uma história de um cara que trabalha com manutenções. Eu acho que era instalação... Vou tentar ler, um marceneiro, alguma coisa assim. Fizeram um orçamento com ele. Falou assim, olha, seguinte, quanto que você cobra para fazer determinado trabalho? Ele respondeu, bom, eu cobro R$1.500. Tudo bem. A pessoa falou, poxa vida, que caro. Pá, você achou caro? Eu achei. Ela devolveu a pergunta para ele. Fala, quanto que você cobraria para fazer esse serviço? Quanto que você acha justo? Se fosse você que fosse fazer. Aí a pessoa falou assim, isso é uma coisa simples, né? Rápida, num dia faz, é prático, sim. Eu cobraria R$800 para fazer isso. Tá bom, é verdade. Então vamos combinar assim, o marceneiro falou para ele. Eu te cobro os R$800, tá? O que você acha justo, e por esses R$800 eu te ensino a fazer esse trabalho e você mesmo faz. Já que 800 é justo, então você mesmo faz e eu ainda te ensino a fazer e você pode fazer depois. O cara ficou contente, falou, legal, gostei, tá bom. Aí comecei, só que para eu te ensinar, tem que lembrar, você tem que ter esse conjunto de ferramentas. Você tem que ter uma Makita, sei lá, não sei quais ferramentas que você entendeu, passou uma lista de alguns equipamentos que ele precisa ter. Falei, poxa, peraí, para fazer um único serviço não compensa eu ter todas essas ferramentas. O marceneiro falou, não, você tem razão. Então vamos combinar assim. Todas as ferramentas que você precisa, eu vou te alugar para esse trabalho. E para esse trabalho, eu te alugo por R$300 minhas ferramentas. Tá bom. 1.100, ainda estou no lucro, né? Tudo certo. Então tá. Falei, então vem aqui na terça-feira que eu vou te ensinar. Falei, poxa, mas terça eu não posso. Terça eu tenho compromisso. Terça eu tenho outras coisas para fazer. Eu só posso se for agora. Falei, pois é, você tem que dedicar parte do seu tempo, do seu dia útil para fazer isso. E se precisar ser no horário fora disso, nós vamos ter que cobrar um adicional. E aí foi se somando isso e a pessoa percebeu que realmente o trabalho, pagar um profissional para fazer aquilo, não é só a hora dedicada àquele momento, é o conhecimento, é as ferramentas adequadas. Então tem uma série de coisas que compõem essa formação do preço profissional. A pessoa percebeu que realmente valia a pena pagar os R$1.500 e ter segurança, até porque ali ia fazer era um cara que estava aprendendo ainda, né? A próxima pergunta que está aqui.
Por que cobrar mais pode ser a solução para a sua carreira? Muitas pessoas estão desistindo da engenharia. Muitas pessoas. Não sei se você, por acaso, é uma dessas pessoas. Ou que já desistiu, ou que está desistindo, ou que está procurando fazer outra coisa, ou que encara a engenharia como um bico só. Porque, poxa, eu sou Uber e sou engenheiro, eu tenho meu emprego e sou engenheiro, sou concursado público e tenho meu engenheiro. Então, a pessoa que tem outra ocupação e encara a engenharia como um bico, uma segunda profissional. Por que isso acontece? Porque as pessoas estão sendo inadequadamente remuneradas ou sequer têm um trabalho para isso. Mas a grande maioria é pessoas inadequadamente remuneradas. Cobrar mais do que R$ 10 por metro quadrado, que é um valor, na minha visão, inadequado, insuficiente. Nós fizemos uma conta já essa semana, eu vou repetir essa conta rapidinho. Repete comigo a conta rapidinho. Uma pessoa que está começando, uma pessoa assim que já tem alguma carreira, já sabe fazer projetos, já está aí fazendo alguns projetos por dia, por mês. Uma pessoa já com a carreira em andamento, ela consegue fazer em média aí um projeto de uma residência por semana. É uma coisa difícil, mas não é impossível. A pessoa com mais expertise ainda consegue fazer mais do que uma casa por semana, tá? Mas vamos pegar uma pessoa que já ali no meio do caminho. Uma casa por semana, uma casa de 200 metros quadrados em média, são os sobrados, né? Algumas são 150, vamos pegar 200 metros quadrados, algumas são maiores, mas só para a gente ter referência. Se essa pessoa, por exemplo, uma casa de 150 metros quadrados, consegue fazer uma por semana, se ela cobrar R$ 10 por metro quadrado, vezes 150, vezes 4, ela vai ter um salário de R$ 6.000? Não é, né? Não é um salário de R$ 6.000. Ela vai receber R$ 6.000, tá? Tem que tirar a nota fiscal disso aí. Poxa, tirar a nota fiscal vai tirar aí uns 20%. 4.800 já caiu. Poxa, mas eu tenho custo de internet aqui, eu tenho meu escritório, eu tenho aluguel. O escritório onde a gente está aqui, que é próprio, mas se tivesse que alugar, somando com todos os custos de limpeza, internet, luz, ar-condicionado, manutenção, aquela coisa toda, me custa perto de uns R$ 3.000 por mês. Mas eu trabalho em casa, Rangel, mas você ainda tem custo de energia, de luz, de água, de internet, uma série de outros custos. Então, pelo menos uns 1.500 aí, dessa história toda, vai sobrar R$ 3.000 por mês. Poxa, e todos os restos da sua vida? Com R$ 3.000 por mês, que eu sei que é maior do que boa parte da população, tá? Não estou desprezando isso, não. Provavelmente você vai ter que complementar a sua renda. Até porque aqui não é renda ainda, né? Você tem que pagar plano de saúde, enfim, uma série de coisas aqui. Então, cobrar R$ 10 por metro quadrado, em alguns lugares menos, alguns lugares são R$ 5 por metro quadrado, é fadar a sua carreira ao fracasso, né? Porque realmente não dá para viver assim. Não tem como viver exclusivamente projetos com valores tão baixos. Você acaba complementando. Se você tem que complementar e fazer outras coisas, você não consegue dedicar adequadamente aos projetos, consequentemente menos clientes, consequentemente projetos com menor qualidade. Se você consegue cobrar um valor que eu considero adequado para a minha região, cada região tem um valor mais adequado, de pelo menos R$ 20 por metro quadrado, alguns 25, alguns 18, a depender da complexidade. Por que depender da complexidade? No sobrado comum, 200 metros quadrados, um sobrado que já é o arroz com feijão, digamos assim, tudo bem, fazer um por semana. Isso, tem que colocar os custos todos, prolabore, investimento, você tem que seu computador, custa, ele tem depreciação, o software tem que aluguel, tem uma série de coisas aí, né, que compõem isso. E se você fizer conta direitinho, R$ 10 por metro quadrado, não vai rolar, não vai pagar as contas. E aquele mês que for um pouquinho pior, né? Às vezes tem que contratar alguém para te ajudar, tem que pagar uma consultoria, isso faz parte desse processo
E eu já ouvi uma frase de um colega que fala assim: já basta o que eu estou perdendo nos projetos que eu estou ganhando. Já me basta o que eu estou perdendo nos projetos que eu estou ganhando. Ó, a Cláudia está comentando aqui: nós engenheiros temos que valorizar. Eu aprendi duras penas, pois a maioria das pessoas não enxergam a nossa responsabilidade por 5 anos. Na verdade, nossa responsabilidade é a vida toda, né? A vida útil, a garantia de uma edificação são 5 anos. A vida útil de projeto são pelo menos 50, né? Licença do software, comprar vitalício ou assinar mensal? O Maurício está perguntando. Na minha opinião, aqui no escritório nós temos todas vitalícias. Depende da frequência que você usa. Se você pega um projeto por mês, um projeto a cada 2 meses, a cada 3 meses, melhor alugar. Né? Um aluguel é bem mais em conta. Se você tem fluxo de projeto contínuo, na minha visão, compensa mais adquirir, comprar, né, do que fazer assinatura. A Cláudia está comentando: hoje faço pela hora utilizada pelos gastos fiscais, manutenção do equipamento e outros. É isso aí. Angel, quando é um sobrado, cobra como? Acho que esse eu acabei de responder, né? Mais ou menos essa referência de valor. E se você consegue cobrar de maneira adequada, a sua carreira é melhor. Você tem mais caixa para investir em melhores equipamentos, em mais tecnologia, em melhor atendimento, em equipe para atender melhor seu cliente, em uma infraestrutura para recebê-lo, em equipe para te ajudar e você poder visitar mais as obras. Então, a gente está falando de valor absurdo, a gente está falando de valor adequado. Cerca de 1% do CUB continua, na minha visão, sendo uma boa referência, pelo menos, tá? Que daria um CUB, por exemplo, Balneário Camboriú, R$ 2.200, aqui em Campinas, em torno de R$ 1.800, R$ 2.000, que vai dar esse valor que eu estou comentando aí. Se for um projeto mais complexo, um sobrado mais complexo, com grandes balanços, com muitos pilares, eu não vou conseguir fazer um por semana. Talvez eu demore 2 semanas ao invés de uma. Então, o valor por metro quadrado desse projeto muito complexo não pode ser o mesmo, porque eu vou demorar muito mais tempo. E aí tem que ser o dobro do preço. Por isso que tem que lembrar sempre disso. Do tempo, não só tempo de desenvolvimento do projeto dentro do escritório, tempo de preparação para você ser capaz de fazer aquilo. Por exemplo, chega um projeto de alvenaria estrutural para você hoje, que nunca fez alvenaria. Você consegue fazer hoje? Talvez não. Você não tem isso na graduação, você nunca fez isso. Então, você tem que investir, tem que ir lá tornar master em alvenaria estrutural. Por exemplo, tá? Investir tempo e dinheiro. Dinheiro do curso, mas o seu tempo de preparar para isso. O custo de um projeto desse não tem que ser um pouco maior, né? O Juca está perguntando aqui, ó. Angel, no valor do projeto estrutural deve estar incluso visitas em campo? É muito saudável que esteja, mas não é muito comum. Você precisa especificar isso, tá? É muito legal que você possa fazer algumas visitas. Só lembrando, visita de projetista estrutural na obra não isenta com que a obra tenha um engenheiro de obra, tá? Aquela obra, seja um sobrado, seja um edifício, tem que ter um responsável técnico acompanhando a execução em todo momento, tá? Desde quando você assina isso em prefeitura, tem alguém que está se responsabilizando por isso. A visita do calculista é mais para tirar alguma dúvida e fazer alguma conferência em fases chaves, né? Por exemplo, na execução das vigas de transição, alguma coisa assim. E se isso for necessário, deixe especificado, ó, estou incluindo nesse orçamento, por exemplo, 3 visitas técnicas. Acima dessa, cada visita técnica vai custar X. Tá? Então, não estou incluindo visita técnica. Escreve lá. Não está incluso visitas técnicas no local e cada visita solicitada vai ter X. Importante ter clareza, porque depois o cliente pode solicitar isso, fica difícil, tá? O pessoal está comentando aqui. Eu tive um caso recente em que perdi uma proposta para um profissional que cobrou em média incríveis R$4 por metro quadrado. Só desejei short. Quando os valores são muito diferentes, são coisas diferentes de se comparando. E o cliente sabe disso. O cliente percebe isso. Pelo menos você tem que deixar claro isso. Por exemplo, a comparação clássica para o pessoal entender.
Coca-Cola, não sei quanto está custando, eu não tomo há algum tempo, mas Coca-Cola custa R$10 o litro, por exemplo. E tem a Dolly, que custava R$2, R$3, por exemplo, uma garrafinha. É tudo refrigerante. E por que a Coca vende muito mais? Tem cliente por Dolly e tem cliente para Coca. Mas o cara que compra Coca e paga mais é porque ele quer e sabe que para ele prefere aquilo, né? São produtos diferentes. É tudo refrigerante, mas são produtos com valor diferente. Para resultar a mesma coisa, o cara cobra R$4 por metro quadrado. Infelizmente, ele está fazendo um desserviço para todo mundo. Está fazendo um desserviço para ele, que ele não vai conseguir sobreviver de uma maneira digna com R$4 por metro quadrado, é impossível, é um valor absurdamente baixo, tá? Um cara que não consegue investir em formação, não consegue investir em bons equipamentos, não consegue ter uma vida saudável, inclusive, tá? Tá fazendo uns desserviço para os seus colegas, porque, poxa, se tem o cara que cobra R$4 por metro quadrado, aquele cliente que não sabe contratar, porque normalmente os clientes, a gente tem que ensinar o cliente a contratar, concorda? Igual essa síndica. Ela orçou em 2, fora, preciso mostrar aqui no condomínio e fechar o mais barato. O cliente que não tem essa consciência acaba fechando com o projetista que cobrou muito barato. E vai descobrir isso a duras penas no decorrer da obra. Por isso que tem que desejar boa sorte e fazer essa orientação. Se ele está escolhendo isso conscientemente, infelizmente pode colher benefícios de uma escolha inadequada. Mas uma coisa que eu me preocupo nós calculistas, em geral, somos muito técnicos. É uma característica nossa. E tem que ser mesmo. A gente tem que entender ali, ao pé da letra, como funciona cada trecho da minha estrutura. Tem que ter estrutura como um todo. Eu lembro quando eu fui aprender a dirigir, faz tempo, né? Estou com 36 já. Eu lembro de um colega comentando, falando, Angel, você tem que entrar no carro, sentar e sentir como se o carro fosse uma extensão do seu corpo. Se você tiver que pensar todos os comandos que você tem que fazer toda hora, não vai conseguir dirigir. Tem que passar a marcha, o freio, não sei o quê. Mesmo carro automático, ele tem que olhar certo. Então, é como se o carro fosse uma extensão do seu corpo. Aí vai funcionar. Estruturas, elas também têm que fazer parte da extensão do raciocínio do calculista. A coisa tem que ser fluida. Faz parte, isso é importantíssimo. Mas às vezes a gente esquece dessa parte administrativa e cobra absurdamente baixo pelos projetos e não consegue ter uma vida longa ou não uma vida adequada. Aí calculista não tem final de semana, não tem noite, não tem vida, porque está sempre fazendo projetos e sempre ganhando muito mal. Isso é muito ruim. A gente conseguiu quebrar isso aqui no escritório há algum tempo, nós conseguimos cobrar valores que eu considero justo para o cliente e que para a gente consegue sim ter uma vida confortável. Nós conseguimos ter valores de projetos e volume de projetos altos. Esse ano, só abrir para vocês, aqui no escritório, olha aqui, eu sei, às vezes, de vez em quando eu mostro isso lá nos stories, eu vou falar um número aqui para vocês. Esse ano, até agora, nós já fizemos 212 propostas. 212 propostas. 212 propostas em 10 meses, mais de 20 propostas por mês. Mais de 20 propostas por mês, mais ou menos uma proposta por dia, pelo menos. Sim. 212 propostas até agora. Desses 212, a nossa média de fechamento é em torno de 50%. Mais ou menos metade a gente fecha, outra metade a gente não fecha. Tá? Então, a gente tem hoje, no escritório rodando, desde o início do ano, deixa eu falar aqui o número para ser mais exato para vocês. Rodando, tá? Nós temos 105 projetos. Alguns finalizados, outros rodando. Só esse ano. E cobrando valores que a gente considera adequados. Projetos, às vezes, a gente cobra um pouco mais caro, porque o volume está muito alto e o cliente fecha porque quer fazer com a gente ou espera um pouquinho mais.
Isso faz com que a gente tenha uma vida focada nisso, em projetos, tá? O que o curso online pode ajudar nisso? Um curso online como esse, por exemplo, uma orientação como essa, para você cobrar adequadamente, para você saber como abordar o cliente, para você usa sistema de gestão. A gente usa normalmente aqui ainda esqueci o nome só, para gerenciamento de andamentos e para cadastrar os projetos. Na maioria dos nossos clientes usam o Autodoc como nuvem, né, para os nossos projetos. Agora, de gerenciamento dos projetos, a gente tem, vou tentar lembrar o nome de forma semelhante ao Trello. O Trello funciona muito bem, né? O Trello ajuda bastante. E o curso online te ajuda a ter essa consciência e ter esse bate-papo com outros colegas do Brasil inteiro. Quanto você está fazendo aí? Fala, poxa, estou fazendo, não estou conseguindo. E aí, vamos puxar aqui, vamos fazer uma parceria e a gente consegue. O Trello é uma boa, funciona bem. Vários clientes, tem alguns alunos, como o próprio Charley, que a gente sempre comenta, que ele nem formado é ainda, e ele faz projetos para os professores, por exemplo, cobrando valores bem melhores para esse projeto que está entregando qualidade, tá? Melhorar os seus conhecimentos e ferramentas. A melhor forma de fazer isso, de aumentar, ou você conseguir, ou já cobrar um valor maior, ou de aumentar a remuneração do seu projeto, é entregando resultado. E resultado é indiscutível. Resultados são indiscutíveis. Tem como ser igual o colega está falando que é mentira. Se a gente abre aqui e mostra para ele, por exemplo, como que você vai discutir com o seu médico se ele está com o seu exame de sangue na mão? Isso é um resultado do exame. Resultados não abrem margem para discussão, mesmo que o cara seja um Zé Ruela, queira entrar no sua live só para te encher o saco. Porque você tem resultados, você está mostrando aqui, ó, isso é indiscutível, isso não tem conversa. E quando você consegue mostrar resultado para os seus clientes, por exemplo, o Wilson estava aqui esses dias, fora, nesse condomínio, eu já tenho 200 obras no mesmo condomínio, o Wilson comentando, inclusive ele fez 50 sondagens por conta própria para melhorar essa penetração naquele condomínio, do ponto de vista de projeto. E, olha, essa casa está feita com esse custo, 0 manifestações patológicas, com segurança, com economia. Isso é discutível. Os projetos aqui, ó, o fulano contratou meus projetos, conseguiu executar com tranquilidade, não teve nenhuma dificuldade, teve meu suporte, isso é resultado. Isso a gente chama de prova social, de resultado. Então, a melhor forma de elevar os valores desses projetos é com resultados reais aí nas suas obras. O jeito certo de cobrar mais é quando o cliente pergunta, vou dar um exemplo, quando você orça, você é um projeto estrutural para alguém. E se a pessoa responder assim para você, puxa, é caro. As pessoas não têm noção do que é caro ou barato. Ninguém nasce com noção do que é caro ou barato. Ela sempre compara com alguma coisa, certo? Ou ela compara com o próprio salário dela, fala, para mim é caro, porque eu ganho pouco, ou eu ganho menos. Para mim é caro. É caro porque fulano cobra R$4 por metro quadrado. O grande Ricardo aqui com a gente. E claro, tem a premiação semana que vem, hein, da ABS. Estou torcendo lá para levar aquele caneco. Comparo, por exemplo, com um fulano que cobra R$4 por metro quadrado. Você cobrou 20, é caro, porque ele comparou com o outro. O cliente tem grau de comparação. E você precisa, então, mostrar para ele o que você está entregando de verdade, o que você está levando de benefícios, o que ele leva. Tá? Preço é quanto que o cara paga. Valor é quanto que ele leva. Preço é quanto que o cara paga. Valor é o quanto que ele leva. O que ele está levando do seu projeto estrutural realmente para edificação, para a construção dele. Então, se você consegue mostrar isso com esse grau comparativo, fica barato. Faz uma ancoragem de preço em algo mais adequado, né? E no começo da carreira você conseguir cobrar um preço justo. Juca, a minha carreira foi um pouco diferente. Por quê? Porque eu trabalhei no escritório de cálculo, fui estagiário e trabalhei lá por quase 8 anos. Quando eu saí de lá, os clientes, muitos deles vieram atrás. Então, o cliente que veio porque gostava do meu atendimento, gostava do meu projeto,
naturalmente, ele já estava acostumado a pagar o valor de projeto que estava lá no escritório, que já era um valor justo. Então, a gente continuou cobrando por aquilo que ele recebia. Nada fora disso. A gente nunca cobrou preços, por exemplo, R$ 4 por metro quadrado. Tá? É melhor mostrar para ele efetivamente o que você entrega. O jeito errado de cobrar mais caro de um cliente é cobrar um valor, primeiro um valor fora da realidade, por exemplo, cobrar R$ 100 por metro quadrado, o cara vai fechar com você. Muitos clientes falam isso comigo, Rangel, a gente orça em 4 lugares. O mais caro e o mais barato eu jogo fora. Em 4 lugares que eu fui recomendado. 4 lugares que tem histórico. 4 lugares que foram qualificados. 4 lugares que já tem histórico de bons projetos. O bem mais caro e mais barato eu jogo fora, eu fico ali no meio e negocio com os dois. Então, o jeito errado é você cobrar valores muito foras e sem conseguir fazer esse approach, esse pitch antes com o seu cliente, mostrar o que você está entregando. Beleza? Para implementar hoje mesmo, tá? Hoje. Primeira coisa, dica, tente levantar quanto te custa, certo? Quanto custa para você. Falei de uma série de coisas que são custos de projeto. Investimento em cursos, em equipamentos, em infraestrutura, em manutenção. Lembrar que projeto não é só fase de desenvolvimento. Não adianta você só lembrar, eu demoro 1 semana para fazer projeto, então em 1 semana eu quero ganhar R$ 5.000 por semana. Projeto é a sua criança. Então, vai te custar pré-projeto, fase de prefeitura, estudo preliminar, aquela coisa toda. Vai te custar desenvolvimento do projeto e vai te custar a fase pós-projeto, execução da obra, manutenção, enfim. Sempre tem alguém que pode fazer algo, igual o colega comentou aqui, ó. Sempre tem alguém no mercado. Não existe nada até hoje que foi inventado que não possa ser feito um pouco pior e mais barato. Não existe nada. Então, se o cliente falar, eu vi outro mais barato, fala, é verdade, eu vi também. Eu também conheço. Tem uma mochila que eu uso, acho que é Nordweg, que eles fizeram uma propaganda exatamente assim. A mochila não é barata. Aí tem uma pergunta, poxa, mas não dá para fazer essa mochila um pouco mais barata? Dá para fazer, dá para a gente diminuir a qualidade é uma mochila que tem garantia vitalícia de couro e tal. Dá para fazer ela um pouco mais barata, eu vou reduzir a qualidade aqui dessa mão de obra, eu vou reduzir a qualidade aqui desse zíper, desse forrinho e tal, e ela vai ficar mais barata, ao invés de custar R$ 1.500, vai custar R$ 200. Mas se eu fizer isso, ela vai ser só mais uma mochila barata. E aí eu gerei um funil de venda um pouco menor. Se dá para fazer um projeto mais barato, talvez até dê. Grande, Abraão. Mas vai ser só mais um projeto barato. E um projeto barato é um projeto ineficiente, é um projeto com pouco detalhamento, é um projeto que é só um operador de software que cospe lá. Então, mostrar isso para o seu cliente, né? Ensinar o cliente a contratar é um ponto importante, bem educativo. Então, levante os seus custos, isso é importante. Segundo, pense comigo, faça um exercício. Quanto que você quer ganhar por mês? Quanto que você acha justo de salário por mês? Eu fiz esse exercício no início da semana e fiz essa pergunta aqui na live. Quanto que você está aqui acha que um engenheiro no início de carreira, por exemplo, deveria ganhar de salário por mês? Quanto que você acha justo? Várias pessoas responderam. Se você puder, responde aqui também. Pessoal comentando, por exemplo, o meu custo para fazer, eu quero ganhar salário mínimo de legal lá, sei lá, não lembro quanto é, mas são 8 salários mínimos, são isso? 8,5? Quanto é o salário mínimo? As pessoas falam em torno de 8, 10 mil reais por mês, mais ou menos. 8 a 10 mil reais por mês, para você ganhar de salário em um escritório, você tem que render pelo menos 4 vezes isso, né? Porque se você ganha de salário 8 mil, você custa o dobro, aí você tem todo o custo de infraestrutura e aí sim, mais uma parte de lucro para o seu cliente. Pessoas comentando aqui 6 mil reais de salário, né? Ó, o Vitor está comentando também, tem aquele cliente que não vale ter como cliente. Tem vários tipos de cliente. Tem cliente que a gente demite, né? É justo, é parceria.
Qual que era o seu cliente ideal? Ó, o pessoal comentando 6 horas, 6 salários mínimos. Qual que é o seu cliente ideal? O cliente ideal é aquele que tem? Não é. Tem cliente que não vale a pena ter. Tem aluno que não vale a pena ter. Então, dependendo do filtro, ó, comentando 8 horas, 9 salário mínimo. Quanto que está o salário mínimo? Quanto está o salário mínimo? Alguém sabe de cabeça? O preço varia muito, mas eu estou querendo fazer um exercício aqui, porque que preço de R$ 10 por metro quadrado é absurdo, absurdo. Quanto que está o salário mínimo? 1.100. 1.100 vezes, quanto está aqui? O colega comentou. 9 salários mínimos, é o mínimo, é isso? 10 mil reais, tá? Para que você tenha um salário de 10 mil reais, certo? Que é de salário, você tem que faturar o dobro disso, concorda? Porque todo o resto é custo. Enfim, uma série de custos. Aí, 1.192. Você tem que faturar pelo menos 20, né? É investimento diário em escritório, aquela coisa toda. Então, para 20 mil reais, vamos fazer uma conta, 20 mil reais. Fiz essa conta no início da semana, vai fazer ela aqui. Você consegue fazer um engenheiro experiente ali, um sobrado por semana, por exemplo, um sobrado de 200 metros quadrados, um grande sobrado, 200 metros quadrados por semana, quer dizer que ele vai projetar por mês 200 vezes 4, 800 metros quadrados por semana, certo? Tudo bem. Se eu pegar os 20 mil reais e dividir por 800, peguei os 20 mil, que a gente acha justo, o pessoal comentou aí, que é o salário mínimo, certo? Considerando que ele consegue fazer um sobrado por semana, tá? Dividido então, peguei 200 vezes 4, 800 metros quadrados. Você vai projetar por mês. Então, peguei os 20 mil reais. 20 mil reais você tem que faturar para ter um salário de 10 mil, pelo menos. Tem imposto, tem nota fiscal, uma série de coisas, né? 20 mil dividido por 800 dá 25 reais por metro quadrado. E aí, como é que faz? E o cara cobra 5? O cara que cobra 5, aí ganha 5 vezes menos. Então, se ele pretendia ganhar 10 mil reais por mês, ele ganha 2 mil. Concorda? Entendeu? Entendeu o que eu quero dizer? Estou dizendo que 2 mil reais é um salário absurdo. Estou dizendo que não é condizente com a nossa profissão. Certo? Então, fica aí de exercício para a gente. Faça esse exercício de quanto a gente busca, quanto que é o seu ideal de remuneração, de quanto você investe de tempo, de vida. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Quanto você está investindo de vida para conseguir entregar bons resultados para o seu cliente. E no final das contas, 25 reais por metro quadrado é um valor muito pequeno. Porque um custo básico da construção, quanto custa para construir por metro quadrado? Se eu somar aí tudo. R$ 2.500 por mês, mais ou menos? 2. Vai ficar em torno de 1% do custo da construção. 1% daquele gráfico inteiro. Tem muitas outras coisas que o cliente consegue negociar, que ele consegue economizar, e 1% do custo num projeto que é o coração da edificação, né? Pode ser o sucesso, pode ser o fracasso, todo o dinheiro que ele está investindo, é um valor bem, bem justo, né? Muito mais negócio é corretor. O Ricardo, não, nem cutuca. Corretor, então de 4%, né? Só o corretor talvez 2%, mas com certeza é mais do que o engenheiro. Enfim, pessoal, é isso. Queria agradecer pelo bate-papo com vocês, deixar essa análise para que a gente não é um alerta, não, para que a gente pense bem, né? Para que a gente entenda que para que a nossa categoria seja melhor remunerada, tem que começar por nós. Tem que começar por nós. Tanto didaticamente, explicar para o cliente o valor do nosso projeto, te entregar melhores resultados e que a gente tenha uma concorrência mais leal entre a gente. O cara só vai pagar R$ 5 por metro quadrado se tiver alguém que faça R$ 5 por metro quadrado. Né? E isso passa pela gente. Cheguei tarde, detalhamento de alvenaria. Ó. Deixa eu ver. Quanto custa a minha licença anual, por exemplo? Ó.
Pois é, caro para chuchu. Quais coisas o cliente pode negociar para ter um projeto melhor? Ele pode fazer negociação no custo do aço, num volume maior. Ele pode ter uma melhor administração para reduzir os desperdícios numa obra. Ele pode fazer uma negociação melhor no porcelanato, por exemplo, em comprar lugares. Ele pode fazer uma negociação melhor em torneiras. Ele pode economizar em coisas diferentes. No projeto estrutural, a melhor forma de economizar na obra é investir em um projeto estrutural, tá? No custo geral de uma obra. E pode contratar colegas administradores de obra, negociadores, né? Tem profissionais de negociação para que isso seja reduzido. Sem projeto estrutural, nada de pé de maneira segura, isso aí. Mais manifestações patológicas que podem reduzir também. Projeto estrutural, fala do projeto, pode dar fissura na sua casa. O quanto que reduz do valor do imóvel uma casa cheia de manifestação patológica, por exemplo. Tá? Beleza? Fechou. Prostituição no mercado existe em todas as profissões. Existem. Eu não estou negando que existe. Só estou tentando, junto com vocês, fazer um exercício e um bate-papo para que isso mude e tem que mudar pela gente. O cliente nunca vai falar, poxa, esses dias eu fui cortar o cabelo num lugar diferente, o cara falou um preço, depois que eu cortei, eu virei para ele e falei, cara, muito barato, eu vou pagar mais. Eu gostei do seu serviço, eu vou pagar um pouco mais. O cara ficou super contente. Mas é uma exceção. Na maioria das vezes, o cliente vai querer pagar o que você falou um pouco menos, né? Então, essa valorização tem que vir pela gente. A gente tem que cobrar valores mais adequados. R$10 por metro quadrado é loucura, concordo, Arthur. E eu fiz um post recente e me disseram o contrário, que R$20 por metro quadrado é a loucura, que se cobrar 20, o cliente não fecha. O cliente não fecha porque tem pessoas fazendo preços absurdos ou recebendo valores muito baixos. Precisa de mais união, é isso aí. E eu convido vocês, né, Valéria, a unir conosco nessa família de calculistas, nessa geração de calculistas que querem que o seu cliente sim tenha melhores resultados, mas que querem também ter uma vida mais digna, recebendo adequadamente por isso. Cobrar condizente com a qualidade de serviço prestado. É isso aí. Beleza? Obrigado, Valéria, Felipe, Ricardo, Rubens. Um abraço a todos e até a nossa próxima live.